E vou colocar aqui no grupo aqui. Vou editar e vou colocar também no canal. Aí o pessoal vai acompanhar ao vivo. O pessoal vai entrando aí, né? Então vamos lá. A live hoje é sobre a Didaquê. Tema a Didaquê, que é chamada instrução ou doutrina, ensino, o que seja, dos 12 apóstolos, né? É um documento, ele é um documento, ele não está canonizado, né? A gente vai entender também por que ele não está canonizado. Eu acho que deveria sim estar, mas tem algumas discrepâncias nele. E hoje também a gente vai discorrer alguns dos seus escritos, né? A gente vai discorrer alguns dos seus escritos aí, que eu tenho aqui, está dentro do planejamento, para a gente ver, porque muita gente não tem contato com esse tipo de material, né? O pessoal não tem muito contato com a patrística, principalmente nós protestantes, não temos contato com os escritos da patrística. Então a gente vai trazer a Didaquê aqui de uma forma bem clara, porque a Didaquê ela é um dos documentos mais importantes, que ela é intermediária da era apostólica para a pós-apostólica, entende? E hoje ela é muito importante ainda para os historiadores, para estudar os dogmas dos primeiros cristãos, a liturgia que existia na época, né? O tipo de culto, o tipo de costume. Então isso é extraído desse documento, tá? Que atualmente é o documento que a gente tem, assim, que pode-se dizer que é o mais antigo depois do Novo Testamento. A gente pode dizer que a Didaquê é o documento mais antigo. Então ela vai também apresentar alguns traços judaicos, porém ela não é um documento do judaísmo, é um documento cristão. Porque os primeiros cristãos eram judeus, né? Os primeiros cristãos eram judeus, então os escritos vai mostrar um pouco dessa transição da cerimônia, da liturgia, da Eucaristia, do que hoje a gente conhece por Eucaristia, né? Dá um abraço aí pro pessoal que está entrando aí. Então a gente está tratando sobre a Didaquê, esse documento que eu amo, é importantíssimo para os nossos estudos e entender os primeiros cristãos, tá? Ele vai também tratar sobre os preceitos morais, sobre as organizações das comunidades, das primeiras comunidades cristãs, né? Vai tratar, e é importante a gente ressaltar o seguinte aqui, que a gente pensa que igreja primitiva se tinha uma igreja institucional. Não, a gente tem, como a gente vai possuir ali naquele período, comunidades, ou seja, várias igrejas. O culto era feito em casas, a adoração era feita em casas, né? A ceia era celebrada em casas. E conforme o tempo foi passando, foi se juntando esses cristãos e vivendo em forma de comunidade, né? Então a Didaquê também vai mostrar pra gente essa organização dessas comunidades. O que devemos fazer? Bom, Cristo morreu, ressuscitou, como é que a gente agora vai agir? Então a Didaquê ela passa a ser muito importante para aquele período justamente por isso, né? Estamos falando do século I, então algumas coisas a gente vai ter que entender que ainda tinha resquícios do judaísmo nesse período, tá? Tudo indicava que a Didaquê ela servia para os novos convertidos, né? Ela servia para as pessoas que estavam se chegando ao cristianismo, porque ela é um preceito moral de comportamento, como a gente já acabou de falar, e a gente vai ver isso hoje, né? Então
os novos convertidos adentravam o cristianismo, né? Então o que fazer? Até hoje as igrejas se perguntam isso, vamos fazer o que? Os novos convertidos. Eles chegam, vamos fazer o que? As igrejas hoje têm essa dificuldade, não tem mais uma doutrinação, né? A pessoa antes, ela chegava, ela tinha todo aquele sistema de batismo, de ceia, e entender o que ela está se tornando, né? A gente vê muitas igrejas hoje acabando com isso, né? Vejo muitas igrejas hoje que não tem mais isso. Então o pessoal fica perdido no que crer, no que estudar, no que ler, né? Porque a gente não tem essa doutrinação. E a Didaquê, ela vai ser muito importante para esse ponto, tá? A Didaquê, ela vai ser inserida aí nos escritos cristãos mais antigos, né? E que chamamos de pais apostólicos. Vai estar dentro desses documentos aí, que a gente vai ver ali Clemente Romano, deixa eu ver se não falha a minha memória aqui, Inácio de Antioquia, enfim, vão estar essas pessoas aí. A Didaquê está inserida também nesse padrão. Quero que você fique aqui, aguarde um pouquinho aí, fica aqui conosco, porque fica aqui comigo, porque a gente vai adentrar. Eu estou dando uma introdução aqui porque a gente vai adentrar aos escritos da Didaquê propriamente dito, para vocês verem como as coisas que a instrução desses apóstolos nos alertaram há 1900 anos atrás, como está acontecendo também hoje. Já acontecia naquela época, está também acontecendo hoje, né? Então, assim, vou falar sobre a descoberta da Didaquê. Quando a Didaquê foi descoberta, alguns vão ter dúvidas se ela foi descoberta em 1873 ou 1875. Fato é que foi no final do século XIX, né, na biblioteca de Constantinopla, o que hoje conhecemos como Istambul, né, ali na região da Turquia. Então a gente vai ver essa descoberta por um historiador, e quando ele acha esses compilados de escritos, eles estavam em fragmentos cópticos, ou seja, a língua que falava no Egito, em latim, árabe e principalmente, que vocês guardem esse ponto, siríaco, né? Por quê? Porque vocês que estão aqui, esquecem que a Igreja Oriental, ela surgiu com o cisma de 1058. Tá? Vocês que estão assistindo aí, esquece isso. A Igreja Oriental, ela vai surgir muito antes. As escolas teológicas do século II, ela é antes, tá? O pessoal tá muito com isso na mente. Não, o cisma, isso daí é uma coisa que para mim nos livros de escola já tem que mudar, porque já está bem ultrapassado, porque a gente vai ver que houve um racha no concílio de 451, 381, né, o concílio de Constantinopla. Leia até o artigo do Lucas, ele fala muito bem sobre isso, sobre as igrejas orientais, sobre cristianismos orientais, ele que é referência no Brasil hoje, mais o professor Cruz, né? Então, como lá isso é considerado inspirado no Oriente, o que vai acontecer também no Ocidente? No Ocidente, o pessoal vai rejeitar a Didaquê como inspirada. Por quê? Já se existia esse conflito ali, né? Baseado nisso, mesmo estando ali em Cesareia, Eusébio de Cesareia, ele escreve isso e rejeita a Didaquê como inspirada, né? Que está no livro terceiro dele, no capítulo 25, versículo 4, né, da Patrística de Eusébio de Cesareia, está escrito: entre os apócrifos põe-se o livro dos Atos de Paulo, né? A obra intitulada O Pastor. Esse O Pastor que ele está querendo dizer o pastor de Hermas. O Apocalipse de Pedro. E além disso, a carta atribuída a Barnabé.
o escrito chamado A Doutrina dos Apóstolos. Né? Esse chamado A Doutrina dos Apóstolos que ele está falando é exatamente o que a gente está tratando aqui hoje, a Didaquê, que Eusébio de Cesareia vai falar. Também é um escrito antigo, né? O pessoal tem muita rejeição com a patrística, eu não entendo isso. O pessoal prefere ficar discutindo Calvino e Armínio. Parece que no meio protestante só existem os dois teólogos, né? Eles rejeitam 1500 anos de teologia que tem para trás, né? A partir desses caras, que na verdade eles estudaram também. Esses caras, não a Didaquê propriamente dito, que a gente viu que ela foi achada no século XIX, mas estuda Agostinho, estuda Tomás de Aquino, que é da escolástica, enfim. Então vamos lá, a datação da Didaquê. A datação da Didaquê, ela vai oscilar entre 70 e 120 depois de Cristo. É o que eles vão crer, tá? Só que a gente vai começar a ter um problema que para o início do século II, os escritos da Didaquê, eles não são compatíveis com as coisas que já ocorrem no século II, tá? Então, Jean Paul, que é um historiador top dessa parte aí, ele vai falar que a Didaquê, ele na verdade ele é especialista na Didaquê, né? Exatamente, parece que não tinha cristianismo antes, né? Parece que não tinha teologia antes. O pessoal só está preocupado com Calvino e Armínio. Enfim. Enfim. Só que a gente vai ver que quando a Didaquê apresenta a sua forma final, né, os seus escritos, a sua literatura, o seu tipo de literatura vai dizer que vai entender que ele foi formado a sua totalidade em 70 depois de Cristo, né? Como é que eles distinguem isso aí? Como é que os historiadores veem isso aí, né? Porque ela chama Jesus Cristo de servo de Deus. É uma coisa que não é muito comum no século II, né? Existe também vários que escrevem sobre isso, mas não com uma clareza. O modo como eles trabalham a liturgia é bem simples, é algo assim bem simples, bem simplificado, bem direto, sobre o batismo e também sobre o batismo aqui no caso sem água corrente, e na ausência de tal ter a preocupação de batizar de outros modos, né? E também o credo universal. Quando se criou o credo universal, a gente vai ter o credo de Nicéia em 1325. Posteriormente a gente vai ter o credo que é chamado Nicéia agora tá travando o nome aqui, perdão, que junta o credo de o concílio de Constantinopla, acertei, saiu de Constantinopla, vai fazer uma revisão do credo de 325. Só que o que o pessoal não sabe é que no século II existiu um tal de chamado Velho Credo Romano. Esse chamado Velho Credo Romano pode ser, não tem nenhuma afirmativa quanto a isso, tá? Pode ser que esse Velho Credo Romano tenha sido base para o credo de 325 ser formado. Eu tenho o Velho Credo Romano, quase ninguém fala dele, né? Você vai encontrar aqui na página em pouquíssimos livros de história falando sobre o Velho Credo Romano. Aqui na página eu coloquei o Velho Credo Romano. Não tem nenhuma afirmativa dele ser usado como base em 325, mas fato é que ele existiu. E na Didaquê não tem nenhuma menção também sobre esse Velho Credo Romano, tá? E a gente vai ver pouca menção ou nenhuma do Novo Testamento na Didaquê, tá? Quanto ao local que ele é escrito, a Didaquê é escrita, né? Possivelmente em 66 depois de Cristo.
Porque 66 depois de Cristo surge a primeira guerra, né, judaico-romana, a grande revolta judaica, né, e depois a gente vai ver general Tito perseguindo Jerusalém, não somente os cristãos. Com isso, muitos cristãos fogem e vão para as outras áreas. E dado a essa expansão também, a gente vai ver os judeus helênicos, que o livro de Atos vai falar sobre os judeus helênicos, que habitavam em outros lugares que teriam se convertido ao cristianismo. Então, dada essa perseguição e dado também aos judeus helênicos que deveriam ter sido perseguidos, esses escritos não vêm de Jerusalém, tá? Eles possivelmente tenham sido escritos na Síria, né? Esse historiador que eu falei, ele é especializado nessa área. Ele vai falar com base de vários estudos científicos em cima desses escritos que poderiam ter sido escritos na Síria. E também talvez em Antioquia, tá? Isso daí vai se dar as críticas das fontes aí, né? E essa autoria, com certeza, 90% a 95% que tenha sido escrito por um judeu convertido, que tenha sido da escola de Tiago, que fugiu durante essa guerra civil que estava acontecendo em Jerusalém, tá? Vamos lá, chegado ao momento que de repente muitos esperam, a parte da estrutura da Didaquê, tá? Quero dar um abraço pro pessoal que está aí, tá acompanhando. O pessoal que entra e sai também deixa um abraço. A live vai ficar gravada para o pessoal depois assistir. Vou botar lá no canal do YouTube. Não sou muito fã dessa daí não, mas vocês estão aí, depois dá um print, marca a gente lá nos stories se possível. E larga o coração aí que chama mais pessoas para vir, porque a gente vai entrar numa parte muito importante e muito interessante, que é a estrutura da Didaquê, né? Quero que vocês entendam que o cristianismo, o Novo Testamento também, né? O cristianismo ele sempre foi envolto de debate. Não tem problema debater. O problema é quando eu quero colocar a minha posição como correta do que o outro, a não ser que de fato ocorra uma heresia. Ocorreu uma heresia, a gente vai ter que tomar esse cuidado, né? A gente vai ter que combater sim. Agora, vamos debater de acordo com o que a palavra de Deus está dizendo. Então deixa eu falar para vocês, o cristianismo ele sempre foi envolto de debate, né? Por quê? Porque Cristo ele deixa um abraço pro professor Wagner, fez uma live com a gente aí, quem está assistindo, não assistiu, acompanhe, tá gravada lá no Instagram, ele compartilhou também no Instagram dele, deixa um abraço para ele aí. Então, quando esses debates ocorrem, a gente precisa organizar. Por quê? Cristo ele não deixa algo organizado entre aspas, ele ensina o que ele tem que ensinar. E os seguidores dele, posteriormente, com as suas doutrinas, estudando, vai ter que organizar essa coisa que a gente chama de cristianismo, né? Que eu amo, vai ter que organizar por meio de quê? De doutrina, de regras. Então eles vão precisar o quê? Começar a pegar o que eles aprenderam com Cristo e colocar escrito. É como vai começar a surgir também, não só a Didaquê, como outros vários documentos, e como também surge o Novo Testamento. O Novo Testamento a gente vai ver que Coríntios é surgido, né? Paulo escreve a carta aos Coríntios porque lá existia um problema, né? Escreve aos Romanos porque lá existia também uma forma de problema, né? Escreve aos Gálatas porque lá também existia uma forma de problema. Então o problema ele não é ruim de tudo. O problema vai suscitar o pensamento correto, tá? Então a gente vai ver que o Novo Testamento é escrito também com base nos problemas, nos questionamentos filosóficos, sociais, socioeconômicos que existiam na época, e Paulo vai escrever o Novo Testamento baseado nisso. E a Didaquê também vai ser originária também
desses problemas, né? Então vamos lá. A Didaquê, a Didaquê, ela possui 16 capítulos e ela é dividida em 3 partes, tá? Ela é dividida com assuntos diferentes. Ela é separada na primeira estrutura como os 2 caminhos, vai falar sobre os 2 caminhos. A segunda parte sobre as instruções litúrgicas, a terceira parte sobre as instruções disciplinares e a última parte, ela não seria uma última, ela seria um epílogo. Tô travando hoje, gente, me perdão aí com as palavras aqui. Seria uma conclusão e uma forma escatológica de pensar, né? Que eu vou falar para vocês aqui. Quem tiver aberto aí, vou falar pro pessoal aí que tá assistindo, puder, printa aí, compartilha no stories de vocês aí. Depois compartilhe também que a gente vai recompartilhar aqui na nossa página. Então, na primeira estrutura, eu vou abrir a Didaquê aqui, deixa eu abrir aqui, se eu não olhar diretamente para vocês, é que eu tô olhando para a Didaquê. O primeiro momento ele vai tratar sobre o caminho da vida e a morte. Minha mãe, quando eu cometi algum erro, alguma coisa assim, minha mãe falava, olha só existe 2 caminhos, né? E a gente pode ver que esses 2 caminhos, além da Bíblia, Jesus vai falar sobre a porta estreita, a porta larga, o caminho o caminho estreito, o caminho largo. Aqui a Didaquê vai tratar de uma forma diferente essa parte teológica. Ele vai falar que existem 2 caminhos, que um é para a vida e outro é para a morte, tá? O caminho da vida que a Didaquê vai tratar, ele é maior que o caminho da morte. A gente vai ver isso escrito em Gálatas sobre os frutos do Espírito. Então, como é que a Didaquê vai tratar aqui? Vou ler, separei algumas coisas aqui, vou falar para vocês, a gente vai expondo aqui. O caminho da vida, né? O autor da Didaquê, a Didaquê, ela vai falar, olha só, o caminho da vida. Primeiro, ame a Deus que o criou. Segundo, ame seu próximo como a si mesmo, né? Que é o primeiro mandamento que Cristo deixa pra gente. Amar a Deus acima de todas as coisas e como ao próximo, como a nós mesmos. Se eu não me amo, eu não consigo amar meu próximo, isso é fato, tá? Aí depois ele vai falar, não faça ao outro aquilo que você não quer que façam com você. É um ditado totalmente popular e que a gente está vendo aqui na Didaquê, tá? Eu queria até tratar mais coisas para ver se o tempo é curto. Não dá para tratar muita coisa aqui com vocês, tá? Eu pulando um pouco, a gente vai falar, quanto a você, ame aqueles que o odeiam, assim você não terá nenhum inimigo, né? Ou seja, se eu amar o meu inimigo, ainda que ele queira me matar, dificilmente ele vai me matar porque eu o amo e eu demonstro isso com ele, tá? Exatamente, é uma síntese da lei mosaica, a gente vai ver aqui lá nos 10 mandamentos e Cristo reafirma isso aí, tá? E esse ponto, se eu amo o meu inimigo, ele não vai me matar por quê? Porque eu o amo, e se eu demonstro isso para ele, isso vai o constranger, né? A Didaquê vai falar sobre mais ou menos isso. Outra parte interessante que eu separei do capítulo 1, deixa eu só dar uma dica para vocês. Vocês acham a Didaquê na internet, tá? Grátis, PDF para poder baixar, acha ela escrita, né? Os tradutores são católicos, então alguma coisa vocês vão ver diferente de oração para reza, e tudo, coisas assim, e ceia por Eucaristia, coisas assim, tá? Então ele vai falar sobre isso. Também foi dito que sua esmola fique suando nas suas mãos até que você saiba para quem estar dando, porque anteriormente ele vai falar sobre você dar esmola para as pessoas e a pessoa não reconhecer isso, né? Então ele vai falar, olha só, antes de você dar, verifique bem para quem você está dando. Veja que ele está dando
Isso daqui são instruções, né? Depois ele vai falar que o caminho, tá? Ele está tratando sobre o caminho da vida. Ele vai falar: não mate, não cometa adultério, não corrompa os jovens, não fornique, não roube, não pratique magia nem feitiçaria, tá? Não mate. Aí esse ponto é importante, tá? Talvez se a Didaquê, ela, deixa eu só dar um parênteses aqui para vocês. Se a Didaquê ela fosse considerada como inspirada, talvez ela resolveria muitos problemas que a gente tem hoje, tá? Se ela fosse canonizada, se ela estivesse dentro do cânon, ela talvez resolveria, por exemplo, o problema do aborto. Que no capítulo 2 ela vai falar assim, ó: não mate a criança no seio de sua mãe, ou seja, quando ela ainda está dentro do ventre, e nem depois que ela tenha nascido, né? Então a Didaquê ela vai falar que é assassinato tanto a criança que está no ventre quanto a criança depois de ter nascido. Então se a Didaquê tivesse inspirada, estivesse dentro do cânon, talvez ela não esteja por causa de outros problemas, ela resolveria esse problema que a gente tem hoje, do aborto. Talvez a gente resolveria muitos problemas, né? Não cometa falso juramento. E a gente vai pular, vamos para o capítulo 3, tá? Então, no modo social, a Didaquê ela vai falar para não fazermos algumas coisas, e ela vai nos dizer por quê, né? O grande problema hoje está das pessoas dizerem que devemos fazer isso, devemos fazer aquilo, não devemos fazer isso, não devemos fazer aquilo outro, mas não nos explica por quê, né? E vamos supor, aqui no capítulo 1, versículo 3, na parte B da Didaquê, ele vai falar assim. Vou ler o capítulo 3. Filho, não cobice as mulheres, pois a cobiça leva à fornicação. Para vocês que estão chegando aí, estamos falando da Didaquê, um documento que é datado, né, entre 70 a 120 depois de Cristo, tá? É o documento cristão da transição da era apostólica para a era pós-apostólica, tá bom? Ele vai falar: evite falar palavras obscenas e olhar maliciosamente, já que os adultérios surgem dessas coisas. Então ele vai falar: os adultérios surgem da onde? Surge do olhar malicioso. Ou seja, quando você olha alguém, esse olhar, ou você com um olhar mais as palavras obscenas, vai fazer com que você cometa tal ato, tá? Isso, o professor Wagner está falando aí, vou até fixar aqui, não gosto de fixar aqui, que ele está falando aqui que elas são recomendações apostólicas e ela não tem cunho de pregação apostólica. Ela não tem, você não vai ver ela como uma pregação apostólica. Elas são instruções de como o cristão se comportar. E não é canonizada. Lembrando, no início eu falei que lá no Oriente, ela um dia foi canonizada, né? Ela esteve dentro do cânon deles. Hoje eu não sei se está, quem é especialista nisso é o professor Lucas. Quem trata melhor dessa parte é ele. Mas a formação que eu tenho, o que eu sei, é que um dia ela foi canonizada. Então, mas são pontos importantíssimos, para tratarmos, e que a gente vê assim, é bem relevante, é bem interessante, né? Esses pontos que a Didaquê vai tratando, tá? Eu tô falando o quê? Que ela trataria de alguns problemas que temos hoje, que os livros canonizados não resolvem de forma clara. Entenda bem. Aí vamos ser acadêmicos nessa parte. Para depois não falar, pô, Felipe está falando heresia. Não é isso. Toda a Bíblia, toda a palavra de Deus é perfeita
e toda ela soluciona problemas. Alguns não de forma clara. A gente tem que encontrar outros textos, fazer conexões de textos para resolver alguns problemas, que a Didaquê ela aqui resolve rapidamente, como também ela tem outros problemas que vai um pouco de contra a palavra de Deus, tá? O que hoje a gente tem e conhece como palavra de Deus. Ele vai falar: seja manso, pois os mansos herdarão a terra, né? Essa terra que ele está falando é a terra prometida, aquilo que nos espera e nos aguarda quando Jesus Cristo voltar, tá? Respeite sempre as palavras que você escutou. Aceite outro ponto importante que a Didaquê vai falar, que a gente ouve falar muito. Olha só, você está na aprovação, né? Você está na aprovação e você precisa aceitar o que está acontecendo contigo, porque Deus não deixa acontecer nada com você que não esteja sob debaixo, né, as suas mãos. Porque eu estou tendo cuidado para falar que a gente está na internet, né, e a gente trata melhor. Então no versículo 10 do capítulo 3, a Didaquê vai falar: aceite tudo o que acontece contigo como coisa boa, e saiba que nada acontece sem a permissão de Deus. A Didaquê vai tratar disso aí. Então toda aprovação que você tiver, toda tentação que você passar, Deus não tenta ninguém, entende? Toda tentação que você passar, todas as situações adversas da vida, a Didaquê está falando o seguinte: ó, não, saiba você que tudo isso aí está sob o controle de Deus. Nada acontece sem a permissão dele. E tenha tudo que você está passando como coisa boa. É o que a Didaquê vai tratar sobre isso aí. Lembram-se que estamos na primeira estrutura, né? Que a primeira estrutura vai até o capítulo 6. A primeira estrutura vai até o capítulo 6. Vamos adiantar mais um pouco para não ficar enfadado para vocês. No capítulo 4 da Didaquê, ele vai falar: não provoque divisão. Ao contrário, reconcilie aqueles que brigam entre si. Ou seja, aparta mesmo, né? Aqueles que estão brigando dentro da igreja entre si. Vamos ser servos de Deus. Vamos pegar aqueles que brigaram e falar: olha só, vocês não têm que brigar mais. A Didaquê ela está falando e está ensinando para aquele povo isso. E eu já estou fazendo uma aplicação para a gente também hoje. Então olha só, aqueles que brigarem, vamos reconciliar eles. Não vamos deixar que eles fiquem brigando à toa, né? Vamos pegar e vamos reconciliar. Julgue de forma justa e corrija as culpas sem distinguir as pessoas. Esse é um ponto polêmico, né? Porque as igrejas tratam com rigor algumas pessoas e com não rigor outras. E a Didaquê ela tá falando isso aqui pra gente julgar de forma justa, né? Ou seja, o irmãozinho cometeu X pecado e um obreiro foi lá e cometeu o mesmo X pecado, né? Então o do obreiro X, né, que cometeu o mesmo pecado que o irmãozinho, a gente encosta, a gente esconde, a gente não comenta, para não denegrir a imagem do irmão, do obreiro X. Mas a do membro simples, que só frequenta, que ajuda quando pode, carrega o banco, não. Vamos expor isso aí para todo mundo, né? Então a Didaquê ela está instruindo o quê? Vocês julguem isso aí de forma justa. Não trate com... Não faça acepção de pessoas nos seus julgamentos. Né? Aí olha só, o que eu vejo de problema da Didaquê? Por quê? A gente sabe e crê que a salvação
a salvação não são por obras. Todo mundo aí que sabe e crê que a salvação não são por obras, dá um ok aí. Bota um joinha aí, dá um coração, né? Porque se acreditar que for, a gente vai ter que destrinchar um pouco melhor isso, mas não hoje. Porque a gente aqui vai falar assim: se o trabalho de suas mãos te rendem algo, as ofereça como reparação pelos seus pecados. Aonde isso aí dá problema? Eles não têm conhecimento da didaquê quanto a isso. Entendam bem que ela foi achada em Constantinopla no século XIX, o documento que eles acharam datava de 1056. Ou seja, a Igreja Ocidental não tinha posse desse documento. Mas isso que estamos tratando aqui, que a didaquê está tratando, a gente vê como um problema. E se ela é canonizada, nós iríamos ter que oferecer tudo que temos, os nossos trabalhos, aquilo que vem de rendimento com a gente, com o nosso trabalho, como que? Como reparação dos nossos pecados. Ou seja, eu pequei, então eu preciso pagar para poder os meus pecados serem expiados. Só que os meus pecados foram expiados em quem? Em Cristo. Então, esses daqui é um dos pontos da didaquê que eu coloquei que vira um problema. Vira um problema para nós protestantes, que sabemos que somos salvos pela graça e não por obras. Isso daqui iria dar um problema, tá? Ele vai trazer uma recomendação sobre o filho, para não descuidar do seu filho e sua filha, e que instrua eles a temer a Deus. Isso tudo ainda no capítulo 4. Tá? Coisa que a gente não faz hoje. Que a gente pode ver que faziam naquela época, não que seja certo ou errado. Isso aí fica a critério de cada um. Eu acho que devemos confessar os nossos pecados a Deus mediante a Cristo, porque o templo do véu foi rasgado, né? Então eu creio assim. Só que a didaquê ela vai falar assim, ó: confesse seus pecados na reunião dos fiéis e não comece a orar estando com má consciência. Aí ele conclui o caminho da vida. Este é o caminho da vida, né? Ele vem tratando ali do capítulo 1 até o final do 4 sobre o que é o caminho da vida, né? Outro ponto que eu queria tratar aqui, que é social, que está ainda no capítulo 4, está um pouco antes disso, sobre os escravos obedecerem aos seus senhores. Ou seja, os cristãos daquele período, né, segundo a didaquê, né, eles ainda acreditavam e defendiam esse lance, né, da escravidão. Lembrando que a escravidão, o conceito da escravidão daquele período não é o mesmo que tem hoje, tá? E isso a gente vai tratar numa outra live, quem sabe um outro dia, tá bom? Ou até um vídeo aqui. O capítulo 5, ele vai falar: este é o caminho da morte. Lembra que a primeira divisão vai do capítulo 1 ao 6? Ele vai falar no capítulo da morte somente no capítulo 5 e somente no capítulo 6. Ou seja, em 4 capítulos a igreja está preocupada em apresentar, segundo a didaquê, né, preocupada em apresentar o que? O caminho da vida, né, e não o caminho da morte. E a gente vê isso um pouco contrário hoje, que as pessoas apresentam mais a morte do que a vida. Apresentam mais o dinheiro, o orgulho de ser, do que a própria vida, que é uma vida temente a Deus e assim por diante. No caminho da vida ele vai falar: o caminho da morte, no caminho da morte ele vai falar: é mal e cheio de maldições, homicídios, adultérios, paixões, fornicações, roubos, idolatria, magias, feitiçarias, rapinas, falsos testemunhos. E ele vai dar uma lista, cara. Ele vai dar uma lista sobre ele vai dar uma lista sobre o caminho da morte, tá?
os amantes da mentira, os que não se compadecem com os pobres. Então a gente vê a preocupação do cunho social aqui também, né? E vai tratar de um ponto importante aqui que eu grifei, que está no caminho da morte aqueles que não reconhecem o Criador. A salvação, a justificação ela é mediante a fé. A fé no quê? De reconhecer que existe um Criador e que Ele enviou seu Filho para nos salvar. Então, se eu não reconheço o Criador, eu estou no caminho do quê? Da morte. A Didaquê vai tratar também sobre isso aí, tá? No capítulo 6 ele vai falar sobre comer comida sacrificada aos ídolos, né? E ele vai falar que esse culto de sacrifício aos ídolos é destinado aos deuses mortos. Ou seja, a Didaquê ela está preocupada também em combater as heresias, tá? A celebração litúrgica. Quanto ao batismo, ele vai falar para batizar em água corrente. Caso não tenha água corrente, batize em outra água, tá? Não puder batizar em outra água, que seja com água fria. Se não tiver com água fria, que seja com água quente. E na falta de uma ou outra, derrame água 3 vezes sobre a cabeça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente vai ver na Didaquê a existência, vai ver no século I, o que se combate muito depois a existência dentro da Didaquê já da Trindade, tá bom? Que isso aí posteriormente vai ser muito debatido nos primeiros concílios, né? Vai ser muito debatido sobre a Trindade. E a gente vai ver esse problema também da Trindade, sendo resolvido no credo, tá? Aonde se fala das 3 pessoas das 3 pessoas divinas, né, da Trindade. Então a gente vai ver na Didaquê a Trindade. Quem guarda bem isso, estamos no século I e se está falando da Trindade. Sim, por imersão. Se na falta de poder batizar por imersão, a aspersão, que é derramar a água 3 vezes na cabeça. Esse é um problema que resolveríamos do batismo também, se a Didaquê ela fosse naquele período, fosse canonizada, tivesse entrado dentro do cânon sagrado, tá? Em relação ao batismo, na falta de poder batizar por imersão, que seja por aspersão. A gente vai ver na Didaquê também, vai falar sobre jejum, depois vai falar sobre a Eucaristia, né? Depois vocês leem que está no capítulo 8 e no capítulo 9 da Didaquê. Mas é interessante porque os cristãos do primeiro século, eles começam a alterar tudo que os judeus faziam. Se os judeus guardavam o sábado, adoravam no sábado, nós vamos guardar o domingo e passar a adorar no domingo, tá? Então, se os judeus eles jejum, no segundo e no quinto dia da semana, o cristão, estou falando dos cristãos do primeiro século, o cristão ele vai ter que jejuar no 4º dia e no dia da preparação, que seria essa preparação seria para o batismo e também para a ceia. Então vai tendo do judaísmo para o cristianismo essa troca de dias, essa troca de feitos, essa troca de liturgia, o modo de como se vai fazendo. Embora a gente veja muito do judaísmo dentro da Didaquê, nós vemos também essa transição, tá? Nós vamos ver essa transição aí. E ela vai falar pra gente, uns gostam de usar orar, outros rezar, enfim, o que seja. Vai ver essa transição
vai ver essa... Os judeus não oravam 3 vezes ao dia. Então a Didaquê ela vai falar, vocês rezam, vocês preferem dizer, vocês orem o Pai Nosso 3 vezes ao dia, né? Então a gente vai ver essa alternância aí nesse ponto, tá? Celebre, aí a gente vai ver no 9, a celebração da Eucaristia. Então quando eles, eu guardei aqui do pão, quando eles partem o pão, eu achei muito lindo que eles falam: nós te agradecemos, Pai Nosso, por causa da vida e do conhecimento que nos revelaste através do teu servo Jesus. Lembra do que eu falei, tá? Lembra do que eu falei. A ti a glória para sempre. Dessa forma como este pão partido havia sido semeado sobre as colinas e depois foi recolhido para se tornar um, assim também seja reunida a tua igreja desde os confins da terra do teu reino. Ou seja, o autor da Didaquê, ela vai crer que no momento da ceia, todos nós cristãos somos unidos em Cristo. Que no momento da ceia, todos nós temos conhecimento da vida e a revelação da vida. Tá? E a ceia ela não vai ser só algo simbólico para eles. No momento que eles estão ceando, eles vão crer que que a igreja de toda a terra, os cristãos que existem na terra, naquele período, estão sendo unidos a Cristo. Né? Eu achei muito lindo e muito interessante isso aqui. Né? Outro dia me perguntaram: Felipe, só tem que ser quem é batizado? Eu falei, a Bíblia deixa em aberto. A Didaquê ela já não vai deixar isso em aberto. A Didaquê ela vai fechar essa questão. Porque ela vai falar aqui, ó, que ninguém coma nem beba da Eucaristia sem antes ter sido batizado em nome do Senhor. Pois sobre isso o Senhor disse: não deem as coisas santas aos cães. Então olha como é que ele vai tratar. Quem não foi batizado, quem não é convertido, quem não passou pelo momento do batismo, né? Porque se tinha um conceito muito interessante do batismo, que se acreditava que quem fosse batizado era purificado, porque Jesus ele foi batizado e assim purificou toda a água do mundo. Então quem fosse batizado era também purificado. Então quem era puro, quem era purificado, né, com batismo, poderia ceiar. E quem não fosse batizado, este não estava purificado. E era considerado, segundo a Didaquê, como cão, que não poderia participar das coisas santas. Então a Didaquê iria resolver esse problema. Quem pode ceiar? Somente quem é batizado. Né? Algumas igrejas, cada um tem seu costume. Uns, quem chegar ceia. A minha igreja particularmente só ceia quem tem comunhão com a sua igreja. Pode ser de outra igreja, mas tem que estar em comunhão com a sua igreja. Né? Então vai se criando vários costumes, várias correntes, vários modos de pensar. Tá? Vai falar sobre o vinho, sobre ser saciado, no capítulo 10, né? Interessante também, né? Temos 10 minutos aí, vocês estão aturando a gente aqui, né? Vai ser interessante também a vida em comunidade, porque sobre o falso profeta, tá? A Didaquê vai falar que se um profeta fosse chegar na sua casa e ficasse 3 dias, ele é um falso profeta. Então, pela Didaquê, como é que se identifica um falso profeta? Se você ficar um dia, ele não deve ficar mais que um dia. Se ele ficasse um dia, ele era um profeta verdadeiro. Se ele ficar 3, ele era um falso profeta. Tá? Então a Didaquê também ela vai alertar sobre o falso profeta
e sobre as doutrinas que estavam surgindo, como o gnosticismo, que vai ganhar esse nome gnosticismo no século 17 ou 18, se eu não estou errado, tá? Então, ele vai falar, nem todo aquele que fala inspirado é profeta, a não ser que viva como o Senhor. Ou seja, se o cara ele chega e ele prega uma coisa, mas ele não vive conforme o que ele prega e não vive conforme o Senhor Jesus Cristo, ele é um falso profeta. E essas pregações têm essa corrente, tem essa linhagem que vem da Didaquê, tá? A Didaquê, depois do século XIX, ela passa a ser conhecida, e muito dela é ainda que não canônica, mas muitas frases dela é usada nas pregações, tá? Então, todo aquele que pedir dinheiro para Didaquê, a Didaquê está ensinando, olha só, aquele que pedir dinheiro, ele é profeta. Se ele virar e falar, olha só, me dá dinheiro, não ouçam ele, né? A não ser que ele peça dinheiro para os necessitados, que ele queira fazer uma obra social, mas não ouça ele, ele é um falso profeta, tá? Então a Didaquê ela está ensinando ao povo daquela época, naquele período, como eles identificariam, né, um falso profeta. Se ela tivesse valor canônico hoje, né, valor inspirado, que a gente entende como inspirado, a gente ia ver que muitos aí iriam estar enquadrados. A gente ia ver aí que muitos iam estar condenados e iriam estar taxados de falso profeta. Sem isso aqui ser canônico, eles já são, né? Já são considerados como tal. Eu não estou aqui para falar se é ou se não é. Cada um aí. Eu estou aqui para instruir o povo que me segue naquilo que eu acho correto e eu acho bíblico. Isso é muito forte pro professor Wagner, é forte. Então ela vai falar, olha só, todo profeta que ensina a verdade, mas não pratica o que ensina, é um falso profeta. A Didaquê está falando para isso. E todo que falar, se o profeta vier e falar, me dá dinheiro, ele é um falso profeta. Se ele ficar 3 dias na tua casa e pedir dinheiro para você, ele é um falso profeta. Então, você que vier na minha casa e ficar 3 dias, você é considerado um falso profeta, né? Se fosse inspirado, muitos itinerantes estariam me batendo agora, né? A sorte de muitos que isso não é inspirado. Vamos lá para o capítulo 12. Ele vai continuar falando do profeta, vai continuar falando do hóspede, né? Agora ele vai falar sobre o hóspede também. Ele vai falar, olha só, se ele permanecer com você 2 ou 3 dias mais do que o necessário, e ele não tiver uma profissão, então que ele trabalhe para se sustentar, tá? Se ele não tiver profissão, proceda de acordo com a prudência, para que um cristão não viva ociosamente em seu meio. Se ele não aceitar isso, trata-se de um comerciante de Cristo. E a Didaquê vai enfatizar, tenha cuidado com essa gente, tá? Então fica a dica aí, né? Dos comerciantes de Cristo que a Didaquê do século I estava falando para aquele povo. Ele vai falar aqui no capítulo 13. Todo verdadeiro profeta que queira estabelecer-se em seu meio é digno do alimento. Assim também o verdadeiro mestre é digno do seu alimento, como qualquer operário, ou seja, para alimentar eles, tá? Qualquer coisa que você tiver, qualquer coisa que você abrir o vinho, abrir o óleo,
Ele está falando aqui, a primeira parte, deu aos profetas, que é uma forma de honrar eles, né? No 14, ele vai falar sobre a reunião, tá? Sobre para se reunir para confessar os seus pecados, para partir o pão, né? Para que o sacrifício seja puro, tá bom? Para que o sacrifício de Cristo ele seja visto de uma forma pura e o sacrifício que está ocorrendo ali seja puro, tá? Esse sacrifício que eles estão falando é o alimento, bem que a gente tem que falar. Agora, no capítulo 15 ele vai tratar sobre os bispos. Eu estou com 4 minutos aqui, eu quero tratar sobre o fim dos tempos, que é no capítulo 16 da Didaquê. Né? A Didaquê ela vai falar, a gente vai ver que aqui no capítulo 16 da Didaquê ela tem um cunho um pouco pós-tribulacionista, tá? Eu não estou aqui falando de corrente escatológica, estou falando que a Didaquê está falando. Que ele vai falar, vigie sobre a vida um dos outros, não deixe que sua lâmpada se apague, nem afrouxe o cinto dos rins. Tá? Lógico que é figurativamente isso aqui. Fique preparado porque você não sabe a que horas nosso Senhor chegará. Para eles, Cristo ia voltar naquele momento. Reúna-se com frequência, procure o que convém a vocês. No versículo 4 do capítulo 16 da Didaquê, ele vai falar que naquele dia, nos últimos dias, vão se multiplicar os falsos profetas. A Didaquê está falando. Vai aumentar a injustiça, que os homens vão se odiar, que eles vão ser perseguidos e que eles vão trair um ao outro mutuamente. Então a Didaquê vai falar, então o sedutor do mundo, que é Satanás, que a gente sabe, como se fosse o Filho de Deus, aparecerá como se fosse o Filho de Deus, ou seja, o anticristo, e fará sinais e prodígios, e vão enganar muitos. Aí no versículo 5 ele vai falar, por isso que eu estou falando, que tem um cunho pós-tribulacionista. Então toda criatura humana passará pela prova de fogo, e muitos escandalizados perecerão. Né? Toda criatura humana. Aqueles que permanecerem firmes, no entanto, aqueles que permanecerem firmes na fé, serão salvos por aquele que os outros amaldiçoam. Quem o pessoal está amaldiçoando? A Cristo. Né? Então aparecerão os sinais de verdade. Primeiro o sinal da abertura no céu, depois o sinal do toque da trombeta, e em terceira a ressurreição dos mortos, dividindo assim em três fases, em 3 tópicos, a sequência de evento após a chegada de Cristo. Sim, a ressurreição, mas não de todos, conforme foi dito. O Senhor virá e todos os santos estarão com ele. Então o mundo assistirá o Senhor chegando sobre as nuvens do céu. Então, pessoal, temos 40 segundos. Essa é a Didaquê que eu apresentei para vocês. Se possível, por favor, printem, me marquem, né? Marquem a página História com Teologia. Se vocês gostaram realmente, dá uma acenada aí. Porque eu estarei compartilhando, estarei postando para que outras pessoas possam assistir, tá? Eu sou o Felipe, da página História com Teologia. Eu costumo falar que aprender é sempre um esporte pra gente. E hoje a gente tratou da Didaquê, que é um documento importantíssimo para a gente hoje. Boa noite.